Bom, vamos lá. Corinthians 1, Palmeiras também 1, Neoquímica Arena lotada, tá? Eu tenho algumas coisas para falar hoje, tá? E sei que muita gente não vai gostar, muita gente vai achar que eu tô passando pano, muita gente vai achar que eu tô me apegando em algumas coisas para justificar o péssimo desempenho ofensivo hoje, a postura mais defensiva do Corinthians hoje, tá? E tá tudo bem discordar, comentando com respeito aí embaixo, tá tudo certo, beleza? Vamos lá. O Corinthians foi a campo com Hugo Souza, o Charles improvisado no lateral, Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, Maicon, Bidon, Garro, Memphis e Guinegão, tá? Dorival aí sem muitos jogadores, sem Yuri Alberto, sem Martinez, sem Carrilho, como já sabe, até fora da temporada, sem diversos jogadores. O Corinthians, Mateuzinho, também sem desfalque do Mateuzinho no jogo de hoje, que para mim é uma das peças chaves aí por boa parte da nossa falha ofensiva, pouca ofensividade no jogo de hoje, é a ausência do Mateuzinho, que é sempre esse cara de infiltração pela lateral direita, de levar para o fundo, de fazer cruzamentos, de fazer também jogadas pelo meio, de ir para cima, de ser um cara que levanta bem a bola na área, de ser um cara bem agudo pela ponta direita também quando ele está no campo de ataque. Tá? Então eu acho que ele é um dos principais fatores do Corinthians não ter conseguido sair muito da pressão, não ter conseguido desafogar um pouco a parte defensiva. Vamos lá. Começo do jogo o Corinthians tenta começar melhor, mas aí logo depois o Palmeiras assume o controle do jogo, pressionando, tentando dominar o jogo, conseguindo dominar o jogo. O Corinthians não consegue jogar futebol. Aí tem um pênalti que eu acho bem duvidoso. Eu acho que a câmera de trás não mostra o contato que o Ramon Abate-Abel viu. Eu acho que tinha que ter uma câmera de frente. Até agora não saiu essa câmera de frente. Mas eu tô cansado de falar de arbitragem, eu tô cansado de falar disso, porque sempre vai aparecer alguém falando que é choro. Não, não é choro, é um apontamento. Eu estou apontando o que eu vi, eu estou apontando uma situação que é necessário a câmera frontal. Eu acho que a câmera traseira não mostra totalmente o toque, mostra a câmera frontal. Tá? Então isso gera dúvida no torcedor, isso gera dúvida em quem está assistindo pela televisão. Tá? E imagina quem está no estádio que vê o lance uma vez só. Tá? Se a gente que vê o lance várias vezes não tem uma câmera de frente para tirar nossas dúvidas, e quem está no estádio que vê só uma vez. Tá? Aí sai o gol do Palmeiras e o Corinthians tenta sair um pouco pro jogo, mas ainda com dificuldade. O Angileri errando muito, o Ramalho de sacanagem com a gente, né? Eu já falei isso aqui, volto a repetir, o Ramalho está de brincadeira com a gente, ele está de sacanagem, né? O que o Ramalho vem fazendo com o corintiano, com o torcedor corintiano, é sacanagem já. Ele já está zaralhando com o torcedor corintiano. Se não quer jogar, irmão, tenha humildade, tenha hombridade, tá? Tem até o caráter de falar assim, não quero mais, mano. A pressão tá grande, tô sentindo a pressão, não tô conseguindo jogar futebol, mano. No segundo tempo, após uma defesaça do Hugo, na cara a cara com o Maurício, o Ramalho pega o rebote e ele para. Ele fica parado. E perde a bola e quase sai o gol do Palmeiras. Esse cara, ele tá louco. Né? Eles estão de brincadeira com a gente. Esse cara tá de brincadeira com a gente. Tá? E eu prometi em outro vídeo não me exaltar, como eu não estou me exaltando, só estou falando um pouco mais de entonação, mas é revoltante você ver um jogador fazendo o que o Ramalho fez hoje, nesse lance especificamente, e se eu contar outros aqui, vai acabar o vídeo, eu não vou ter terminado de falar os erros do Ramalho hoje. Esse lance é brincadeira. E lembra quando eu falo que o jogador me irrita ainda mais quando ele acha que está certo e ele reclama?
Ele não aceita que está errado. Ele falha recorrente e não assume o erro. Ramalho, se você não quer jogar mais no Corinthians, irmão, mano, vaza, velho. Vaza. Arruma a tronchinha e vaza, velho. Recebe o que tem pra receber e some, mano. Papo reto mesmo, cara. Que é isso? Torcedor corintiano não é palhaço, mano. Torcedor corintiano não é idiota, não é imbecil. Pra ficar vendo você em campo fazendo o que você faz. Aí você faz um jogo bom, aí você abre os comentários do Instagram, todo mundo te elogia, aí no outro jogo você já faz outra cagada. Essa sua postura, essa sua atitude nesse lance, cara, é dar um tapa na cara do torcedor. É dar um tapa na cara do torcedor, cara. Pô, que é isso? O cara parou de costas parou na frente da bola, assim, cara. Ele simplesmente parou na frente da bola e ficou olhando. E ficou assim. Aí perde a bola e quase saiu o gol, se não é o Gustavo. Pô, cara. Que é isso? Mas aí o Corinthians sofre uma falta. Eu não lembro quem sofreu essa falta. O Garro bate. O Gustavo cabeceia, a bola bate no Piquerez e entra. De início o gol foi pro Gustavo Henrique, mas claramente foi gol contra, né? Ele cabeceou nem na direção do gol e bateu no Angeleri, no Piquerez, perdão, e entrou. Beleza, o jogo no primeiro tempo acabou aí, sabe? Tipo, não teve mais chances claras para nenhum dos lados, tá? Teve um chute que a bola desviou lá, que o Hugo defendeu, ele ficou um pouco no chão, teve umas cara a cara, mas só de dividida, não foi de finalização. Primeiro tempo, beleza. O Corinthians terminou o primeiro tempo, tá. Mas vamos relembrar, o Corinthians começou o jogo com uma improvisação do Charles no lateral, que foi o cara que fez o pênalti, que novamente eu falo, não tenho certeza se foi ou não teve câmera frontal. A improvisação do Charles, ela afeta muito o desempenho ofensivo, porque o Corinthians não tem um cara que vai até o fundo, não tem um cara que ataca o corredor, não tem um cara que faz um bom cruzamento, não tem um cara que ocupa aquele espaço de maneira correta. Várias vezes o Charles sumia e deixava a zaga sem saída de bola, né? Então, a improvisação ali, eu entendo que ela foi necessária, porque o Félix Torres não tem condições de vestir a camisa do Corinthians novamente, mas, mudar esse esquema, né? 3 zagueiros, você coloca alguém na ala ali, um volante na ala, sei lá. Na ala eu acho que é menos perigoso você colocar na lateral, porque na lateral é ainda mais perto da sua defesa, né? Na ala, pelo menos, você tem a cobertura de 2 zagueiros, né? O zagueiro central, que já é o da cobertura, e o zagueiro do lado direito. Então o Corinthians volta do segundo tempo com a mudança do Charles. Não, nem do Charles, volta todo mundo, né? No segundo tempo, e o Palmeiras volta melhor, né? O Corinthians não joga bem, o Corinthians não jogou bem hoje, o Corinthians não volta bem do segundo tempo, e tenta algumas bolas espetadas com o Guinegão, que correu o tempo inteiro, ficou no meio da cova ali dos leões, tá? Uma partida nojenta do Garro, tá? Mais uma partida nojenta dele, onde o Garro não consegue tocar na bola, ele não consegue dominar uma bola, ele não consegue dar um passe, é uma pressa para querer pifar, é uma pressa para querer lançar, se livra da bola, não acerta um passe, tá? Uma partida péssima do Memphis também. Mas e agora, tudo que acontecer com o Memphis, que ele joga mal, já falei, ele vai virar o bode expiatório, vão falar que ele não quer ficar no Corinthians, vão falar que ele não tá afim de jogar no Corinthians mais, que ele não tá recebendo. Pô, cara, tem dias que não jogam bem, e eu fico puto com isso. Eu quero que os jogadores joguem bem todos os jogos. Mas infelizmente isso é impossível fisicamente, tá? Quando eu falo que o Garro fez uma partida nojenta, eu não quero falar isso. Me dói falar isso, que o Garro fez uma partida nojenta, que o Garro vem jogando mal. Me dói falar isso. Eu não quero que o jogador jogue mal, eu quero que o jogador jogue bem. Entendeu? Eu não quero falar que o Memphis jogou mal, eu não quero falar que o Angeleri jogou mal, que o Ramalho jogou mal, que o Gustavo, eu quero que todos joguem bem. Mas eu falar que o jogador jogou bem
não jogou bem no tal jogo, não quer dizer que esse jogador não quer ficar mais no Corinthians, no caso do Memphis. Porque tudo que acontece com o Memphis, vão falar que ele não quer ficar mais no clube. Que ele está reclamando de salário, que ele está reclamando disso e aquilo. Tem dia que você não consegue jogar. Coloquem a situação do ataque do Corinthians hoje. Você não tem o seu lateral esquerdo titular, que é um cara que ajuda muito na parte ofensiva e na construção de jogadas, que é o Matheus Bidu. Você não tem o seu lateral direito, que também é um lateral bem ofensivo, que ajuda muito a construção de jogadas com o seu jogador. Você não tem o seu melhor camisa 8, o seu melhor garro disponível por conta de uma lesão no joelho, uma questão de sequência de jogos e também uma questão de fase ruim, né? Então você não tem o Martinez, que é um cara que, embora às vezes briga com a bola, mas é um cara que participa sempre da construção de algumas jogadas. Você não já não tem o Carrilho, que também é um cara sem palavras, né? Que é um cara que sempre participa ofensivamente das construções. Então você fica com 3 caras na frente: Memphis, Garro e Guinegão. Tira o Garro, deixa o Garro como armador, certo? Você tem esses 3. Você tira o Garro, certo? Você tira o Garro aqui. Então você tem Memphis e Guinegão. O Garro está abaixo. Não, como o Guinegão e o Memphis vão sempre chamar a responsabilidade. Eles vão ser sempre mais marcados. O Memphis vai ser marcado porque ele é o Memphis e porque o Guinegão é um centroavante. Então esses caras não vão conseguir clarear jogadas, esses caras não vão conseguir fazer o time andar. Eu dei o exemplo em grupos do Corinthians, eu vou dar exemplo de novo. Você tem uma máquina, você vai tirando peças dessa máquina, essa máquina vai funcionando mal. E na máquina tem peças ruins já. E na fábrica tem peças ruins que precisam substituir as peças que estão precisando de conserto. Façam essa ilustração. Uma fábrica tem uma máquina. Essa máquina ela movimenta tudo. Ela é a coisa mais importante. Você vai tirando peças para conserto. Várias peças. E aí você tem que substituir com peças que tem ali na fábrica velhas, ruins, fracas, que não têm a mesma potência das peças principais. O seu time a máquina vai ficar mais fraca. Ela não vai ter potência. Ela não vai funcionar. É isso que é o Corinthians. Então as outras peças boas que restaram, elas são afetadas pelas peças ruins que são colocadas no lugar. E muitas vezes as peças boas podem sim resolver o seu problema, mas muitas vezes, na maioria das vezes, as peças boas não vão resolver o seu problema, porque elas estão sendo afetadas pelas peças ruins. Então não quer dizer que as peças boas querem sair da máquina. Elas só querem ser ajudadas, elas precisam ser ajudadas. E não é passando pano, não. A partida do Memphis hoje é nojenta. Ele fez uma partida muito ruim. Ele errou tudo, ele não conseguiu finalizar, ele não conseguiu dar um passe, ele não conseguiu clarear jogadas, ele errou muito hoje. Mas a gente tem que olhar todo o contexto. Eu falei que a partida do Garro foi nojenta, que o Garro não vem jogando bem, também por conta de engrenagem. Ele não tem um cara que procura sempre ele, que é o Mateuzinho. Ele não tem um cara que procura sempre ele, que é o Bidu. Que é o caso do Carrilho, que é o caso do Martinez. Então, sim, o Garro também está sendo afetado. Olha os gols do Corinthians nos últimos jogos. O gol do Corinthians contra o Vasco, Matheus Bidu, como eu falei, uma peça importante ofensivamente. Ele acha o Maicon dentro da área. Depois, o Garro finaliza uma bola num bate-rebate, Mateuzinho dentro da área. Outra peça fundamental, que também estava fora hoje, Matheus Bidu também. Ele cruza para a área e o Guinegão faz o gol, correto? Depois uma bola aérea, que o Gustavo Henrique fez o gol de cabeça. O gol do Atlético Paranaense. A bola chega do Maicon pro Vitinho. O Vitinho mata no peito, clareia a jogada, dá o lançamento. Mateuzinho, de novo, Mateuzinho, cruza e o Guinegão faz o gol. Vocês percebem que os nossos 2 laterais são muito importantes pro clube hoje, pro time hoje? E os 2 estavam fora hoje? Tudo isso afeta, gente. Tudo isso afeta.
Fora o cansaço. Você travar uma batalha no Paraná, embora seja um time de Série B, não é fácil. Não é fácil. Jogadores também cansam. Ah, são milionários. Sim, são bilionários. Ganham dinheiro demais, mas eles também cansam. O joelho do Galo tá doendo pra cacete, não é? Ele vai ser um pouco mais abaixo do esperado. Só que a gente não quer isso, a gente quer ver o Galo 100% bem, mas não vai acontecer sempre. Talvez essa parada da data FIFA, o Dorival consiga dar um repouso para alguns jogadores específicos de academia, para ver se fortalece alguma coisa, para a volta contra o Fluminense o Corinthians jogar melhor. Talvez com o retorno do Martínez, que o Ranieri não tenha sido nada grave, mais uma peça importante que saiu machucada hoje. O Corinthians, gente, terminou com 4 zagueiros. Kaká, Ramalho, Gustavo e Tchoca. E lembra da máquina? Imagina você ter que colocar peças que não são da função dentro da máquina para substituir. A máquina não vai funcionar, gente. É simples o raciocínio, gente. Eu não tô querendo ser um cara moralista aqui não, tá? Mas é um exemplo simples. Eu sei que todos vocês entenderam. É difícil. A gente desce o cacete no Dorival, que o Dorival mexeu mal. Tem gente que falou que o Dorival mexeu mal, gente, mas ele olha pro banco, ele não tem jogador, gente. Vamos tentar entender um pouquinho. O Dorival merece crítica, sim, por diversas situações. Diversas situações. Mas, gente, ele olha pro banco e não tem ninguém. E ele vai só perdendo jogadores. Ele mesmo falou na coletiva, é preocupante, estamos perdendo jogador a todo jogo. Então é complicado. E o Corinthians não tem previsão de derrubar o Transferban para pelo menos contratar um ou dois jogadores. Tá fechado com alguns, mas não sabe se vai poder anunciar ou contratar, pode, só não pode escrever. Aí não adianta nada. E agora a janela vai fechar. Dia 2 a janela fecha. Mercado europeu. Só vai poder contratar jogador, contratar e registrar jogador sem contrato em vigência. Se tiver jogador com contrato, não pode mais. O jogador tem que ser. Europeu que eu falo, não é nem europeu, tá? É exterior. Seja aqui para América do Sul, seja Europa. Então, se a janela fechar, o Corinthians vai poder contratar jogadores sem contrato. Se tiver contrato com o clube, não pode. Não vai poder mais. E os 3 jogadores que o Corinthians está fechado verbalmente, acordados, são jogadores com vigência de contrato. E aí, se não conseguir derrubar o Transferban amanhã, que é dia 1, dia 2 fecha a janela. Dia 2 vai ser um corre. Vocês vão ver vários times aí anunciando jogadores na terça-feira porque é o último dia da janela. Então é complicado, gente. É muito ruim ver o nosso time jogando defensivamente em casa. Pelo empate. É uma bosta, mano. Uma sensação de impotência, uma sensação ruim, uma sensação ridícula. Mas, como eu falei, usem o exemplo da máquina, mano. Usem o exemplo dessa máquina. O Corinthians está esfarelando. O elenco do Corinthians está esfarelando. E aí estão reclamando ainda. Ah, o Yuri tá voltando. Ah, mas o Yuri não é solução. Não é solução. Não é só o Yuri que é só a solução. Mas é importante os jogadores voltar, gente. Para de pegar birra de jogador, cara. Tem jogador que é importante, não pega em birra, mano. Não pega em birra, não tem necessidade, cara. O Yuri é importante pro elenco, mano. O Yuri é importante pro Corinthians. Não tem como o Guinegão dar conta do recado sozinho, gente. Ele é um garoto de 18 anos, ele vai oscilar e os mesmos torcedores que aplaudiram ele hoje vão pegar no pé dele amanhã, como qualquer outro jogador. E aí não sabe como é que ele vai reagir. Se ele vai reagir bem, se ele vai reagir mal. Então, qualquer jogador que estiver voltando, mano, se semana que vem o Martínez estiver voltando, pô, feliz pra caramba, mano. Volta, por favor, vou agradecer. Mateuzinho, vou agradecer. Todos os jogadores vou agradecer, cara, de lesão. Porque
Estamos esfarelando, gente. A gente se desfez de muitos jogadores, mas não se preocupamos em repor essas peças, mano. Coronado vazou, Santana vazou. E aí, mano? Se o Garro se machucar, que não aconteça isso, pelo amor de Deus, não tem reserva pro Garro, mano. E não vai ser só a base que vai resolver. A base é muito importante. A base é muito importante. Só que não é bala de prata, mano. Não dá pra colocar os moleques em toda fogueira possível, mano. Pô, hoje o Kaique não entrou. Porque o Dorival percebeu que não era pro jogo pra ele, mano. Tem jogo que o treinador sente que o moleque não vai conseguir aguentar. O Guinegão não, o Guinegão sustenta. Mas o Kaique já vinha sentindo alguns jogos. Não que ele estava jogando mal, mas ele sentiu alguns jogos. O Atlético Paranaense ele sentiu, contra o Vasco ele sentiu bastante. Um derby, mano, é diferente. Então a gente tem que pensar, mano. Não adianta a gente não pesar nessa situação. O Corinthians está esfarelando, o elenco do Corinthians está esfarelando. Tá chegando num ponto que o Corinthians tá ficando sem jogador, mano. Tipo assim, sem jogador, literalmente, tá? Não é, nós temos. Não. A gente tá ficando sem nada mesmo. Tá complicado, tá? Essa é a minha opinião. Eu sei que muitos não vão concordar, que eu tô dando desculpa, que eu tô falando isso ou aquilo. Alguns cortes vão pro Instagram, eu sei que eu vou ser atacado, que eu vou ser esculachado, mas é a minha opinião, tá bom? E tá tudo certo quem não concordar, beleza? Quem curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Não perdemos pro Palmeiras na Neoquímica Arena esse ano, desde 22 sem perder pro Palmeiras na nossa casa. Só perdemos um ano, uma vez esse ano, que foi na Arena Barueri. O resto a gente ganhou e teve empate. Então o Corinthians termina 2025 seus jogos contra o Palmeiras em 2025 na frente, melhor do que o seu rival, tá bom? Vai Corinthians, um forte abraço, valeu, falou, fui.